O ponto 4, ele vai discutir, então, um dos assuntos mais conhecidos, não sei se bem compreendidos, do Vygotsky, que ele vai dizer que, então, para se diferir das três teorias analisadas, ele diz que é importante entendermos pelo menos 2 níveis de desenvolvimento psicológico. O que ele vai chamar de nível de desenvolvimento real. Alguns livros vocês vão encontrar nível de desenvolvimento efetivo, e a zona de desenvolvimento proximal, ou em alguns textos, desenvolvimento próximo, desenvolvimento potencial, que acho que é o texto que eu enviei, ou agora a gente tem traduzido para iminente. Vamos lá. O que é o nível de desenvolvimento real e a zona de desenvolvimento próximo, proximal, iminente? O primeiro ponto aqui é importante a gente não pensar que a criança estaria num determinado nível e no outro, porque os níveis são níveis de desenvolvimento relacionadas ao desenvolvimento das funções psicológicas. Então, por exemplo, tudo que está no nível de desenvolvimento real são formas de agir, sentir e pensar que a pessoa, seja criança ou adulto, adolescente ou adulto, faz sem a ajuda de outras pessoas. Ou seja, é um nível de desenvolvimento onde eu alcancei uma autonomia, seja em qualquer atividade social, tá? Seja desde a fala, da escrita, ou de um esporte, ou, enfim, de uma forma de se pensar, de compreender um determinado conteúdo, são formas de compreensão, formas de consciência. Então, o nível de desenvolvimento real é aquilo que eu já tenho em termos de autonomia diante de alguma coisa. Eu estou dizendo isso já para a gente não confundir nível de desenvolvimento real com o aspecto do senso comum, por exemplo. Não, quando você se apropria do Hegel e você dominou o que ele falou em determinados assuntos, aquilo você já tem uma certa propriedade, então esse tipo de conhecimento já está no nível de desenvolvimento real. Tá? Então não vamos confundir nível de desenvolvimento real com conhecimento do senso comum. É aquilo que eu e você, aquilo que nós temos domínio já. São funções psicológicas já desenvolvidas em determinados conhecimentos, habilidades, determinados comportamentos humanos, determinadas condutas. Tudo bem aí? Agora, o que é zona de desenvolvimento proximal ou iminente? São aquelas funções que estão em vias de desenvolvimento. Ou seja, ainda não se desenvolveram, estão numa linha de desenvolvimento. As funções que estão no nível de desenvolvimento real, como que eu consigo mensurá-las? Eu posso utilizar desde a observação, como também a partir de testes psicológicos, testes psicopedagógicos, uma avaliação pedagógica. Então, a partir da observação e de testes, eu consigo, mas eu consigo saber o que a pessoa construiu, a pessoa desenvolveu até o dia de ontem, né? Agora, as possibilidades do vir a ser da sua formação são funções que estão em vias de desenvolvimento, ou seja, estão na zona de desenvolvimento iminente. Ela vai se desenvolver,
mas ainda está em vias de desenvolvimento. Ora, e como que eu posso descobrir quais são essas funções que estão em vias de desenvolvimento? O Vygotsky dá uma dica, na verdade, duas. Ele vai dizer assim, olha, para descobrir esse nível de desenvolvimento, eu consigo por duas fontes. Pela imitação ou pela ajuda da pessoa, ajudar a pessoa em determinadas atividades. Então, veja, tudo que o ser humano consegue imitar é sinal que um dia ele fará isso sozinho. Então, a imitação, de acordo com Vygotsky, seria um elemento indispensável para o desenvolvimento humano. Uma vez que, diferentemente dos demais animais, quando nós imitamos, nós realizamos atividades, sejam elas motoras ou intelectuais, realizamos atividades que sozinhos nós não conseguiríamos, mas pela imitação nós conseguimos. E essa atividade pela imitação nos eleva a um nível de desenvolvimento para além daquele que nós dominamos. Daí que ele serve de zona de desenvolvimento iminente. Como que eu sei que a pessoa está se desenvolvendo? Quando ela consegue reproduzir determinadas coisas pela imitação. É claro que, como eu falo nesse artigo, a gente não deve ficar só na mimese, né, só na imitação, mas a imitação é um ponto de partida. E aí, no próprio artigo, eu trago uma citação da Agnes Heller, que ela vai falar, olha, é importante que depois da imitação, nós analisarmos o quanto o ser humano consegue ir além. Né, como ele consegue, a partir da imitação, começar a criar algo, né, ter autonomia. Mas a imitação seria importante. Mas, infelizmente, dentro da educação, a imitação não é algo bem vista. Né? Existe também historicamente constituída nessa transição entre escola, né, na crítica, né, da escola tradicional, nós vamos ver que a imitação tem um dado pejorativo, né, algo ruim, algo mecânico, etc. Né? Enquanto Vygotsky vai falar que a imitação é fonte de desenvolvimento. Então, nesse artigo eu falo, né, que submeteram, por exemplo, os demais animais, um macaco, por exemplo, para imitar, e Vygotsky vai trazer essas pesquisas para afirmar o seguinte: os demais animais, eles imitam somente aquilo que eles poderiam fazer, enquanto que o ser humano consegue imitar algo para além das suas possibilidades, porque ele parte de um modelo mais desenvolvido. É por isso que a imitação é uma prática dentro da zona de desenvolvimento proximal, ou seja, eu consigo explicitar essas vias que estão implícitas, né, essas vias de desenvolvimento, a partir da imitação. A outra sugestão do Vygotsky seria, além da imitação, a ajuda ao outro. Então, o que eu consigo fazer a partir da ajuda do outro mais experiente, no caso da educação escolar, o que eu consigo fazer com a ajuda do meu professor, da minha professora, eu farei de forma autônoma no futuro. Infelizmente, quando você pega as teorias hegemônicas em pedagogia, você vai ver também um descrédito e até um incentivo à não ajuda, ao não auxílio. É deixar a pessoa aprender a aprender de forma autônoma. Isso dentro das artes é muito comum, mas não só nas artes. Mas o próprio Vygotsky vai trazer, olha, se a gente parte do princípio que o bom ensino é aquele que se adianta ao desenvolvimento e o conduz, quer dizer, ele vem primeiro, no processo de ensino existe a imitação
e existe a ajuda ao outro, sabe? É desde o pegar na mão para ensinar a escrever, ou a ter movimentos finos com o lápis, né, escrever, pintar, etc., até questões mais complexas, que você vai, de fato, reproduzir o que o outro faz, né, reproduzir o que o outro fala, até o momento que você chega à autonomia daqueles conhecimentos, ou pela ajuda, né, do outro, ou, né, porque é imitação e ajuda, né, o outro ajudando você a pensar, né. No caso dos adolescentes, por exemplo, eu gosto da expressão, não, também talvez não tão compreendida, da professora Suzana Herculano, é uma neurocientista brasileira também, que ela vai dizer assim, no que diz respeito ao ensino ao adolescente, ela vai dizer que nós precisamos emprestar o nosso cérebro ao adolescente, para que ele possa se desenvolver. Por quê? Porque ainda ele não está desenvolvido. Esse emprestar eu entendo como um processo de zona de desenvolvimento proximal. Por quê? Eu empresto meu cérebro para o adolescente como? A partir do momento que eu me apresento como uma referência para a imitação, mas não só. Quando eu o auxilio a refletir, a pensar, né, a discutir, a utilizar os conceitos, os sistemas de conceitos, a enxergar determinadas coisas que naquele imediatismo ou a imediatez da adolescência o impede de enxergar algo para além das suas preferências emergenciais. Tudo isso é o auxílio que nós damos, e esse auxílio tipifica a zona de desenvolvimento proximal. Então, resumindo, né, ou repetindo, nível de desenvolvimento real são aquelas formas de agir, sentir e pensar onde nós já temos domínio. Zona de desenvolvimento proximal ou iminente são aquelas funções ou aquelas formas de agir, sentir e pensar mais complexas que ainda estão em vias de desenvolvimento. E como que eu as enxergo? Como eu as identifico? É quando eu submeto essa pessoa à imitação ou ao auxílio, né? Quando eu a auxilio. Então o Vygotsky vai dizer, tudo que a pessoa faz com a ajuda do outro ou pela imitação, ela fará um dia sozinha, né? No futuro ela fará de forma autônoma. Então, na verdade, zona de desenvolvimento próximo, então, é um processo de aprendizagem. É um processo de atuação. Então, quando eu ainda não domino determinadas coisas, eu estou nesse processo. Isso é importante. Agora, Vygotsky vai utilizar isso para dizer sobre, por exemplo, a educação escolar, que ele vai afirmar que é infrutífero nós ensinarmos algo que a pessoa já conhece. É o que a gente vai ver, por exemplo, nas teorias hegemônicas, quando são focadas seus conteúdos no cotidiano do aluno. Até com aquela desculpa de serem conteúdos significativos. Né? E eles entendem esse significativo como algo que é familiar à pessoa, algo que a pessoa consegue se apropriar e já colocar em prática na sua vida cotidiana. Né? Mas esses tipos de conhecimentos estão no nível de desenvolvimento real, ou seja, é algo que o aluno já domina. E Vygotsky vai falar, isso é infrutífero, porque a educação escolar nada poderá contribuir para o desenvolvimento se ela focar naquilo que o aluno já conhece. No entanto, nessa mesma afirmação, ele vai dizer assim, ó, também é infrutífero ensinar alguém aquilo que está longe das possibilidades de aprendizagem. Porque quando a gente fala, né, que para Vygotsky o ensino produz desenvolvimento,
Sempre tem alguém engraçadinho que fala assim: ah, então vamos ensinar a raiz quadrada para uma criança de 2 anos de idade. Não, ela não vai aprender. Por quê? Porque ela não conseguiria fazer nem com a nossa ajuda, nem pela imitação. Ou seja, não está na zona de desenvolvimento proximal esse nível, né, de abstração para a criança de 2 anos de idade. Por isso que ela não vai aprender é, conhecimentos abstratos, né, como uma, sei lá, uma equação de segundo grau, etc. Então, veja, é importantíssimo entendermos isso, porque senão a gente tem uma visão piagetiana do Vygotsky. Né? As pessoas que falam assim, né, a criança precisa amadurecer para poder aprender determinados conteúdos. Isso é Piaget, isso não é Vygotsky. Então, o Vygotsky vai chamar de zona de desenvolvimento iminente ou zona de desenvolvimento proximal aquelas linhas, aquelas vias de desenvolvimento que estão em formação. E como eu descubro? Eu descubro a partir do momento que eu submeto essa pessoa à imitação ou ao auxílio, né? Eu auxilio essa pessoa. Tá? Algumas atividades, nem pela imitação e nem pelo auxílio ainda ela consegue. E aí eu preciso utilizar outros caminhos. Né? Por exemplo, na idade pré-escolar, por que Vygotsky, não só Vygotsky, mas como Leontiev, Eukonin, vão atribuir importância enorme à brincadeira de papéis sociais? Quando a gente fala de idade pré-escolar, a gente está falando sobre questões importantes, porque a brincadeira de papéis, ela, diz Vygotsky, seria uma atividade que está na zona de desenvolvimento iminente. Por quê? Porque a criança, na brincadeira de jogos de papéis, ela vai ter determinadas atividades que, a princípio, sozinha elas nunca iriam realizar. E outra coisa, na brincadeira de papéis sociais, a criança vai além do seu cotidiano, vai além do nível de desenvolvimento real, vai além daquilo que ela já tem autonomia. Ela vai reproduzir algo que só na brincadeira ela conseguiria fazê-lo. E isso prepara, obviamente, a criança para níveis mais desenvolvidos do seu psiquismo. Então, a gente já vê aí um outro exemplo, né, de nível de desenvolvimento proximal, porque na brincadeira eu consigo fazer com que ela realize determinadas atividades, volto a dizer, né, sejam elas motoras ou intelectuais, que de forma individual, sozinha, ela não conseguiria fazê-lo. Então, a zona de desenvolvimento proximal é um processo, é um aspecto, um processo de apropriação e objetivação, que pode ser realizado com várias atividades. Então, eu dei o exemplo aqui de uma criança pré-escolar que a brincadeira seria, né, uma atividade que conduziria essa criança a níveis de desenvolvimento iminente, mas numa educação de adolescente, tanto a reprodução que eu falei aqui do mundo adulto que o adolescente faz a partir dos seus modelos, né, que ele reproduz os modelos adultos entre os coetâneos, e isso também é uma zona de desenvolvimento proximal. O que mais nos preocupa não é essa forma de atividade. O que nos preocupa é quais são os modelos que os nossos adolescentes têm para reproduzir, para imitar, para ter como modelos de fato de desenvolvimento, sendo que o mundo adulto, há uma incitação, né, do mundo adulto de voltar ao mundo adolescente e não apresentar ao adolescente o mundo adulto. Veja, então, o ensino adolescente, nessas perspectivas, ele se reduziria aos níveis de desenvolvimento real e não à zona de desenvolvimento iminente.
uma vez que eu apresento o mundo que ele já conhece, que lhe é familiar, um vocabulário que já é familiar, né? Um tipo de conteúdo que é familiar no sentido de adaptação, por exemplo, do adolescente ao mercado de trabalho. Então, o nível de desenvolvimento real e zona de desenvolvimento próximo são formas de nós entendermos como se dá o desenvolvimento e qual é a relação do ensino nesse processo. É por isso que Vygotsky vai se distanciar das outras três teorias ao dizer, olha, eu preciso deixá-las de lado porque para entendermos qual é a relação entre ensino e desenvolvimento, pelo menos precisamos entender que esse desenvolvimento se dá em dois níveis. Aquilo que a pessoa já alcançou e aquilo que está em vias de desenvolvimento. Um ensino orientado até uma etapa de desenvolvimento já realizado é ineficaz do ponto de vista do desenvolvimento geral da criança. Não é capaz de dirigir o processo de desenvolvimento, mas vai atrás dele. A teoria do âmbito de desenvolvimento potencial, né, que é a zona de desenvolvimento, né, iminente, origina uma fórmula que contradiz exatamente a orientação tradicional. Aí que ele traz a frase, né, que eu trouxe aqui. O único bom ensino é o que se adianta ao desenvolvimento. Foi aí que eu sugeri para vocês a leitura do Vygotsky, daquele texto Quarta Aula, foi aqui que eu falei para vocês, a questão do meio na pedologia. Esse texto, ele é acessível, viu, na internet, é só digitar Quarta Aula, a questão do meio na pedologia. Nesse texto, dentre várias coisas, o Vygotsky vai afirmar que uma criança aprendendo sozinha, ela chega num determinado nível de desenvolvimento. Uma outra criança aprendendo com uma criança mais experiente, ela se desenvolve num determinado nível. Agora, uma criança aprendendo com um adulto mais experiente, um adulto, no caso da educação escolar, um adulto formado para aquilo, ela se desenvolve infinitamente mais. Veja, então, isso já mostra que a educação não deveria seguir esse pensamento de que do par mais desenvolvido. Né? E isso não é só na educação infantil, isso não é só no ensino fundamental, isso a gente vai encontrar no próprio educação superior, no ensino superior, né? Onde, é claro, nós vamos encontrar seres humanos já com uma experiência maior, mas veja, se eu faço uma roda de discussão com os meus universitários, por mais que eles já estejam num nível importante de desenvolvimento humano, as discussões ficarão entre os pares, né, entre trocas ou construções, como diriam os construtivistas, de informação entre eles, dispensando inclusive a própria intervenção do professor. Nessa perspectiva, nós entendemos que o professor deveria dirigir esse processo, mesmo que for um processo de discussão em grupos, etc., mas dirigir esse processo para além das experiências cotidianas, né? Porque o aluno pode, inclusive, ler um texto e interpretar de uma forma cotidiana, ou a partir do doxa, né? Da experiência que ele teria de vida. E aí entra o professor para fazer esse contraponto. Esse contraponto é uma atuação no que a gente está chamando aqui de zona de desenvolvimento iminente. Ou seja, trazer elementos que o aluno, talvez, sozinho, não conseguiria se apropriar de forma tal como ele se apropria a partir de alguém instruído para isso. Alguém que chegou primeiro aos textos, que se formou nisso. E mesmo nós, muitas vezes professores, né, falo aqui com professores, quantas das vezes nós
nos deparamos com determinados conteúdos que nós não temos propriedade deles. Nem tudo, por mais que a gente tenha aqui, sei lá, mestrado, doutorado, isso não quer dizer que a gente entenda tudo, né? Existem alguns conceitos, alguns conhecimentos que ainda estão na zona de desenvolvimento iminente, que a gente vai precisar da ajuda do outro, né? O outro vai ter que pegar na nossa mão, ensinar a gente a enxergar determinadas coisas ali que a gente não enxerga, ou, pelo menos no meu caso, eu posso afirmar, alguns conteúdos que nem chegam nessa zona de desenvolvimento iminente, tal sua complexidade, né? Tanto é que, não sei se acontece com você, eu leio um texto e, sei lá, depois de 1 ou 2 anos eu leio de novo, como que aquilo abre, né? Como que eu não percebi isso antes? Ué, eu não tinha elementos para isso, né? Ainda nem chegara, né, na zona de desenvolvimento proximal. Por quê? Porque não eram funções, conhecimentos que estavam em vias de desenvolvimento ainda, né? Então é claro que o adulto consegue aprender sozinho, mas ele, mesmo aprender sozinho, requer, né, um nível de desenvolvimento já avançado anteriormente, né? Por exemplo, eu estou relendo aqui um filósofo chamado Karel Kozik. Gente, parece que eu estou lendo um outro livro, porque eu comecei a lê-lo mais ou menos em 2011, 2012, e não entendi nada, né? Não entendi coisa alguma. Agora, nessa releitura, né, começaram as férias aqui, eu comecei a reler. E como que a coisa vai abrindo, né? Falei, nossa, olha, como que eu não vi isso? Eu não vi isso porque eu não tinha ainda instrumentos, conhecimentos necessários lá em 2011 para compreender o que o cara está falando aqui. Porque o que ele está falando requer um sistema de conceitos anteriores para eu entender, inclusive, do que ele está falando, né? E tem uns aqui atrás de mim que eu acho que eu não vou ter tempo hábil para entender. Zona de desenvolvimento proximal, nível de desenvolvimento real. Não vamos entender esses níveis como separados, é uma coisa só. É até interessante como o Vygotsky faz esse movimento de conceitos científicos e conceitos cotidianos. Ele vai dizer, olha, os conceitos cotidianos são aqueles que a gente já domina, né? Que eles ficam no nível de desenvolvimento real. E os conceitos científicos são aqueles que a gente não domina ainda, que estão na zona de desenvolvimento proximal. Mas ele está falando de um processo, né, daquilo que é proximal se tornar real depois. Quer dizer, enriquecendo o nosso próprio cotidiano. É por isso que eu insisto aqui, que eu ouço muito isso, né, é associar nível de desenvolvimento real com senso comum. Não, a partir do momento que eu domino uma teoria complexa, aquela teoria está dentro de um nível de desenvolvimento real, e não proximal, né? O proximal são as especificidades mais complexas ainda que vão surgindo à medida que né, que se crie, né, novos interesses para a apropriação de coisas, de assuntos novos, de comportamentos novos, etc. Tá? Bom, gente, e aqui é uma síntese, né, dessas 4 teorias que acabam sendo referências de maneira direta ou indireta nas teorias pedagógicas que nós temos. Eu digo de forma indireta e direta, porque tem uma que é direta, né, que é a questão da teoria 1, né, que ela está explicitamente no construtivismo e nas demais pedagogias do aprender, que o desenvolvimento é condição para a aprendizagem, então tem que esperar a criança amadurecer para poder aprender, né? Tem que esperar a pessoa ter interesse de determinados assuntos para poder ensiná-lo sobre aquilo, enfim, né? E aí as suas formas para a educação escolar de adolescentes, principalmente a partir da pedagogia das competências, que é aquilo que for útil para a pessoa, né, acaba sendo aqueles conteúdos importantes para serem trabalhados com ela. Saviani, naquele livro que eu já citei aqui hoje, História das Ideias Pedagógicas no Brasil, quando ele fala da pedagogia das competências, lá no final do livro, ele vai falar que
é um retorno a Piaget, mas só na primeira fase do desenvolvimento, quer dizer, o sensório motor. Né? Então ele vai fazer né, uma comparação, né, que esse ensino da prática pela prática, né, e por meio do interesse do aluno, é um retorno à teoria do Piaget, mas simplesmente no sensório motor, né, no fazer. Né? Aí tem a teoria 2, que desenvolvimento é aprendizagem. Né? Então, há uma visão de desenvolvimento de habilidades e competências isoladas, e isso a gente vê muito hoje. Né? É claro que ninguém vai chamar o William James para isso, mas o William James está né, na base desse pragmatismo. É claro que tem o Peirce, que é, de fato, o pai do pragmatismo, mas quem leva a fama mesmo foi quem deu continuidade a isso, que é o próprio William James. Né? A teoria 3, que é essa interdependência entre desenvolvimento e aprendizagem. No entanto, essa interdependência ainda entende o desenvolvimento biológico como condição para a aprendizagem social. Né? Inclusive, essa teoria parte daquele pressuposto que o conteúdo seria social, mas a forma biológica. Então, há uma dicotomia ainda, né, de forma e conteúdo. E aí o Vygotsky, né, que eu apresentei aqui, ele vai dizer, olha, essa relação primeiro se ensina, né, então o bom ensino precede o desenvolvimento e o conduz, uma vez que ele entende o desenvolvimento como essa totalidade biológico e social que só poderá ocorrer esse desenvolvimento à medida que a pessoa se aproprie do que foi produzida culturalmente.